Atos 16, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, veio um terremoto tão forte que os alicerces da prisão se abalaram. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Sabe, existem correntes que não fazem barulho, mas pesam como grilhões de ferro. Correntes que não prendem o corpo, mas prendem o coração. Há pessoas presas dentro de si mesmas, prisioneiras do medo, da culpa, da ansiedade, de um pecado que se repete, de uma dúvida constante. São prisões silenciosas, mas são reais. Quantas vezes você já tentou mudar e não conseguiu? Quantas noites você passou acordado pensando, por que eu continuo caindo nisso? É sobre isso que o Senhor quer falar com você hoje. O mesmo Deus que entrou na prisão de Filipos para libertar Paulo e Silas está presente agora, exatamente onde você está. Isso não tem a ver com geografia, tem a ver com presença. Quando o povo de Deus ora, o céu se move. Quando um crente clama, as paredes espirituais estremecem. E nesta oração de hoje, nós não vamos apenas pedir libertação. Nós vamos declarar a vitória do Cordeiro sobre toda e qualquer prisão espiritual. Então, se prepare. Hoje o Espírito Santo vai alcançar o seu coração de um modo que talvez você nunca tenha experimentado antes. Ele vai abrir portas que você pensava que estavam trancadas para sempre. Porque, quando Jesus entra, até as cadeias mais antigas perdem completamente o poder. Paulo e Silas não estavam em qualquer prisão. Eles estavam na parte mais profunda, a cela dos condenados, com os pés presos no tronco. A injustiça dos homens os colocou ali, mas a soberania divina os colocou naquele lugar com um propósito. Deus queria mostrar que o seu poder não depende de circunstâncias favoráveis. Eles poderiam ter se calado, poderiam ter se queixado, reclamado, mas eles escolheram louvar. E o que acontece quando um crente adora na escuridão? O céu responde, a terra treme, as correntes caem, os alicerces do inferno não conseguem resistir a uma adoração que nasce da dor. É nesse tipo de fé, firme no sofrimento, constante na oração, que Deus manifesta o seu poder. Paulo e Silas nos ensinam uma lição poderosa. O louvor e a oração são armas de guerra espiritual. Quando você ora com fé, as correntes que te prendem não suportam a presença de Deus. E hoje, o Senhor quer que você faça exatamente o mesmo. Em meio ao seu caos, abra a sua boca e clame. Ele vai agir. Não porque você merece, mas porque Cristo já venceu na cruz. E onde existe a vitória do Cordeiro, o inimigo não tem mais autoridade nenhuma. Talvez a sua prisão não seja feita de ferro, mas de lembranças. Um passado que te assombra, um erro que você não consegue esquecer, uma ferida emocional que ainda sangra. Existem prisões de medo, medo de fracassar, medo de decepcionar, medo de tentar de novo. Existem prisões de ansiedade, a mente que não para, o coração que dispara e a alma que grita em silêncio. Outros vivem aprisionados por pecados ocultos, coisas que ninguém sabe, mas que o Espírito de Deus vê. E há também a prisão da incredulidade, aquela voz que sussurra no seu ouvido. Deus não vai te ouvir, mas eu te digo hoje, Ele vai sim. Ele ouve até os gemidos que você não consegue expressar em palavras. A palavra diz que Jesus veio para proclamar libertação aos cativos, e isso inclui você. Ele não veio apenas para abrir portas, mas para quebrar grilhões. Hoje, cada uma dessas cadeias, seja de medo, de ansiedade, de vício, de culpa, de incredulidade, será confrontada pela luz da presença de Deus, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Antes de orarmos, eu quero que você respire fundo. Feche os seus olhos, se puder. Não importa se você está em casa, no trabalho ou dentro do carro. O Espírito Santo não precisa de um cenário. Ele precisa de sinceridade.
Peça agora mesmo que o Senhor prepare o seu coração. Diga a Ele: Senhor, eu estou cansado de lutar sozinho. Reconheça que a libertação não vem pela sua força, mas pela graça divina. A palavra diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Espírito Santo vai agir em 3 dimensões nesta oração. Primeiro, na sua mente, quebrando mentiras e pensamentos cativos. Depois, no seu coração, curando feridas e limpando o que o pecado contaminou. E, por fim, no seu espírito, reacendendo o fogo da fé e da comunhão com Deus. Agora que você está pronto, vamos orar. Não como quem repete palavras, mas como quem rasga o coração diante de Deus. O mesmo Deus que fez a terra tremer por causa de 2 servos presos, vai fazer o inimigo tremer por causa da sua fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, nós entramos na Tua presença em nome de Jesus. Diante de Ti estão corações cansados, mentes oprimidas, almas feridas. Mas nós cremos. Tu és o mesmo que libertou Paulo e Silas naquela prisão. Por isso nós clamamos: quebra agora toda a cadeia espiritual que aprisiona este irmão, esta irmã. Que toda fortaleza de medo, ansiedade, vício, pecado e incredulidade seja despedaçada pelo poder do Teu Espírito. Onde houver trevas, que entre a luz do Evangelho. Onde houver culpa, que entre a graça do perdão. Onde houver desespero, que entre a esperança da Tua presença. Pai, visita agora esta vida com libertação completa. Faz tremer os alicerces da alma. Rompe os grilhões invisíveis, que toda influência maligna perca o poder. Que a mente se torne cativa de Cristo e que o coração seja cheio de paz. Em nome de Jesus, nós declaramos: as portas estão abertas e as prisões caíram. Amém. Agora, fique em silêncio por um instante. Não há pressa na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo selar no seu coração o que ele começou a fazer. O silêncio, às vezes, é a resposta de Deus dizendo: já está feito. Sinta a leveza no peito, o ar entrando de forma diferente. O que você está sentindo agora não é apenas emoção, é presença. E guarde isso no seu coração. A libertação verdadeira não é apenas sair de um cativeiro, é aprender a viver em liberdade. A cada oração, o Espírito molda a sua mente, fortalece o seu coração e renova a sua fé. Agora que as correntes se quebraram, não volte para a cela. Mantenha-se firme na palavra de Deus. A libertação é o início de uma nova caminhada. Busque comunhão com Deus todos os dias. A mesma fé que te libertou hoje vai te sustentar amanhã. Paulo e Silas, depois da libertação, não fugiram. Eles permaneceram, testemunhando do poder de Deus. Você também foi chamado para testemunhar. Conte o que Deus fez na sua vida. Viva de forma santa. E se um dia você sentir as correntes se aproximando de novo, volte a este lugar de oração. O Deus que te libertou hoje é o mesmo que te guardará até o fim. Se esta oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa de libertação. Curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e continue caminhando conosco em fé. Cada compartilhamento é uma semente que você lança em um coração cativo. E lembre-se, quem ora, vence, quem crê, permanece, e quem permanece, frutifica. O Senhor te abençoe e te guarde, e que a paz de Cristo reine em cada área da sua vida.